Em outubro de 2023, a Companhia Carona de Teatro de Blumenau colocou em cartaz a segunda temporada do projeto Cena Catarina. Realizado por meio do PIC, o Programa de Incentivo à Cultura do Governo do Estado e da Fundação Catarinense de Cultura. O Cena Catarina é um projeto idealizado pela Companhia Carona, junto a Verbo Projetos e ao seu parceiro de longa data, o Teatro Carlos Gomes de Blumenau. Nos dias 17 e 18 de outubro, depois de remarcar as apresentações devido à enchente que assolou Blumenau e várias cidades em todo o estado, o projeto Cena Catarina seguiu em frente, firme e forte. Nessa segunda temporada, encenamos a remontagem do espetáculo com texto de Rubem Alves, Como Nasceu a Alegria. Essa história chegou para mim, a história do Rubem Alves, que é um escritor brasileiro, chegou através de um livro, um livro para crianças, uma literatura. Ele escreveu muitos contos, muitas histórias para crianças, e quando li me tocou sobremaneira esse olhar sobre o diferente, sobre a pessoa que se sente diferente, sobre, claro, metaforicamente a pessoa, mas ele conta de um jardim onde todas as flores eram iguais e todas belas, porém todas muito vaidosas, e que não se ouviam, não se percebiam por causa da vaidade. Nasce uma florinha especial, uma que corta uma de suas pétalas ao nascer, e ela não tem problema com isso. O problema começa quando ela percebe os olhares das outras sobre a pétala partida dela e começa a se sentir então diferente, se sentir esquisita. Isso me tocou muito e achei uma história muito interessante para levar para crianças mesmo, para apresentar. O tema da diversidade, da diferença, geralmente é um tema que é abordado nos espetáculos da Carona, assim. Então eu acho que isso, por esse fato, essa história de Como Nasceu a Alegria do Rubem Alves veio ao encontro do que a gente geralmente procura. Então a gente encontrou essa história que falava sobre a diferença, né? Isso é uma coisa que a gente gostaria de continuar falando, mas a gente queria falar de um outro jeito, de um outro modo, assim. Quando nós criamos, por exemplo, encenávamos com as atrizes entrando pela plateia e se dirigindo a um espaço como palco e as crianças assistindo a plateia frontal também. Agora a gente achou que a diferença era não contar para crianças, mas contar com as crianças. Então a gente passa a envolver, interagir, transformar o espaço de cena durante a encenação por vários momentos. É um espetáculo que a gente faz com as crianças, e isso é bem especial para a Companhia Carona, porque é o único espetáculo hoje que a gente tem que conversa com o público das crianças, né? Na escola Carona, a gente já tem essa relação com as crianças, a gente dá aula para as crianças, a gente conversa, constrói e cria espetáculos com as crianças todo final do ano. E esse diálogo, estar presente também no trabalho da companhia, não só no trabalho da escola, é muito importante para a gente. A própria nomenclatura já diz, né, uma contação de história. Ela surgiu de uma vontade nossa de trabalhar com essa simplicidade de contar uma história. Mas a gente não queria algo no sentido de sentar em roda, uma pessoa, um ator, uma atriz senta no centro com um livro, começa a ler ou contar uma história, ou mesmo sem a necessidade de ter o livro propriamente dito, mas de forma oral, né, memorizado, contar essa história. A gente queria algo mais cênico, vamos dizer assim. A contação, ela passou por uma grande modificação, né, da estrutura que nós tínhamos. E um dos elementos que nos inquietava bastante eram os figurinos. Para nós, quando pensamos da outra vez, eles tinham um sentido dentro daquela linguagem, mas agora, com essa transformação, principalmente da relação com o público, e acredito que talvez o fator principal seja um outro olhar
nosso também sobre questões do feminino, né? Aqueles figurinos antigos, eles lidavam com muitos estereótipos dos quais a gente não acredita mais. A gente decidiu, nessa nova versão, quebrar totalmente essas formas do que é visto como corpo feminino, então por isso o figurino tem essa forma um pouco mais aberta, até um pouco mais divertida, né? A gente não tem curvas como pensado o corpo feminino e suas curvas, e sim a gente parece às vezes meio pipa ou às vezes um balão, né? E essa ludicidade do figurino é uma coisa que a gente quis trazer também, né? Então nós partimos para algo que é muito mais sem gênero e que abre muito mais para a possibilidade de imaginação das crianças que estão assistindo e não foca em coisas específicas pensando esse binarismo que a gente vive tanto nos nossos dias atuais. Como professora, como artista, compositora, eu tenho observado muito as melodias que eles trazem ao longo do dia e as brincadeiras que eles fazem com essas melodias vocais. Muito do estudo também com bebês, que muita melodia vem dos balbucios, do manhês, dessa brincadeira que eu faço com eles, do paia papá. Eu acho que vem muito disso, a trilha fala muito sobre isso, né? Eu não quis em momento nenhum letra, né? Porque eu não queria que eles se perdessem nas palavras, eu queria que eles se perdessem nas melodias. Eu acho que o principal é uma trilha que levasse as crianças, despertasse as crianças para o brincar. Nessa remontagem, ter a oportunidade de trazer as crianças ao teatro nos possibilitou poder trabalhar com luz, que é uma coisa que muitas vezes a gente não consegue nas escolas, né? Porque não tem essa estrutura. Então a máquina de fumaça, todos esses efeitos, né, da caixa cênica, da caixa preta, né, leva a gente para outros lugares, né? Para a gente falar um pouco desse público específico que veio para a segunda temporada do Cena, a gente teve perfil da escola que veio com ônibus, trazendo crianças com ônibus, né, que é a escola um pouco distante aqui do centro, onde está localizado o teatro. Mas a gente tem escolas em volta, próximas, que tipo são 15, 20 minutos caminhando. Então as crianças já têm o hábito também, de duas escolas que nos acompanham, de vir até o teatro caminhando. A gente tem uma escola que faz um acordo com o CETERB também, que tem os policiamento que acompanha as crianças até chegar no teatro, porque o espetáculo para elas, para a segunda temporada, para as crianças que vieram, começa na saída da escola. A criança, ela também vai entendendo que no futuro ela pode sair da casa dela e vir até o espaço do teatro, e vir até o espaço onde acontece uma ação cultural também. E é muito legal esse trajeto, porque elas vão conversando sobre isso aí na volta, né? O que aquele espetáculo reverberou nelas. Então também há o retorno para a escola, né? A gente tem um bate-papo depois com alguns professores pós-espetáculo, eles falam, elas amaram, elas foram falando, foram cantando a música, foram contando como nasceu a alegria em cada uma, então a gente também tem esse retorno que é muito legal, né? Foi muito legal, até quando a gente estava vindo, o caminho é bem legal andar em turma. A peça foi maravilhosa, né? Ela traz um ensinamento para as crianças de uma forma lúdica e uma forma bem interativa. Eu acredito que eles amaram e eu também me senti muito parte da história. Então, por vários momentos, tu se desliga do mundo aqui e vai para a história, né? Principalmente a parte ali das diferenças. Quantas diferenças nós temos e temos que lidar com essas diferenças no dia a dia. Foi legal, assim, ver esse negócio assim do centro, olhar o teatro assim em cima do palco. Foi sempre meu sonho.